Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Fábio e dizer que estou morrendo de saudade de vocês e naturalmente, conforme nosso logo aqui, quero me dirigir ao nosso curso preparatório, a turma da PM e a galera da PEMED que está focada, que está estudando, que apesar da diversidade, né, que nós estamos vivenciando e que já está acabando, pessoal. Hoje, estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, dia 20 de abril, e temos perspectivas assim extraordinárias de melhora, retorno do comércio em algumas cidades, em alguns lugares fora do Brasil, e eu tenho certeza que nos próximos dias teremos notícias boas, notícias positivas. Agora, independente se a notícia é boa ou negativa, o que vale é o foco que você está tendo. E aí, querido, esse mundo é um mundo de disputa, é um mundo de concorrência e só pode alcançar os seus objetivos quem tem foco. E eu quero pedir para vocês, antes de ministrar o conteúdo, daqui a pouquinho eu vou começar a falar para vocês sobre o período pombalino, mas antes disso eu quero falar para vocês, não perca o foco. Essas últimas semanas que nós passamos afastados, eu não sei como é que foi o seu ritmo de estudo, se você foi devagar, se você foi acelerado, se você foi na base do empurrão, ou se mesmo, eventualmente, você tenha parado. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que nos dá oportunidade. Assim como Ele dá a oportunidade de viver cada dia, você vai ter a oportunidade a partir de hoje de retomar os teus estudos, focar, porque as coisas estão melhorando, sabe? As situações vão voltar para o lugar, mas no final, o foco final, que é passar na prova, que é se tornar soldado da PM, é seu. O sonho é seu. Nós estamos aqui para proporcionar o melhor. Estamos aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. Mas o sonho é teu, não desiste, cai para dentro. Legal, pessoal? Então estamos aqui no Projeto Alfa, nosso curso preparatório, e nós vamos de conteúdo hoje. Estamos falando sobre a história do Brasil, período pombalino. Bom, eu passei para vocês, sexta-feira, se não me engano, um desenho no YouTube para que vocês pudessem entender, ou relembrar, na verdade, aquele período chamado Iluminismo. O período do Iluminismo foi um período de revitalização intelectual. Gravem aí, anotem aí. Período de revitalização intelectual. Um período de rompimento com antigas tradições. E aí eu estou falando especificamente, porque durante toda a Idade Média e no início da Idade Moderna, o conhecimento científico, o conhecimento técnico, o conhecimento da astronomia, da matemática, das ciências humanas estavam todos retidos com a Igreja Católica. Eram os padres que eram os professores, eram os padres que eram mestres. Portanto, a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, ela não só acumulou o poder religioso, ela acumulou o poder religioso, o poder econômico, ela acumulou o poder intelectual e, naturalmente, se você tem influência política, social, econômica, você está desenvolvendo o quê? Você está desenvolvendo cultura. Portanto, a cultura intelectual de toda a Idade Média, do início da Idade Moderna, vai ser uma cultura católica, vai ser uma cultura cristã. O que acontece? O Iluminismo foi um momento dessas revoluções, que houveram várias. Para começar, aí podemos dizer, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica, as grandes navegações, as mudanças na Inglaterra com relação ao seu rei, com relação ao poder, a perca de poder que o rei perde lá na Inglaterra, e ao contrário, enquanto que na Inglaterra o rei está perdendo o poder, e aí podemos dizer assim, o conselho, ou na verdade o parlamento inglês está tendo domínio, nos outros países da Europa, como França, como Espanha, como Portugal, está acontecendo o contrário. Está tendo uma ascensão do poder dos reis. Bom, surge então, nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, cai o modelo econômico chamado feudalismo, cai por terra, despenca. Nasce agora uma nova forma de produzir economia, de fazer dinheiro, de se produzir comércio, que é o chamado mercantilismo, e surge agora a nova classe social, que é a burguesia. Portanto, agora, esses reis da Europa, seja da Inglaterra ou dos outros países da Europa, eles têm que aprender a lidar com essa nova classe social. A nobreza se mantém no seu status social, porém não tem mais o status financeiro, não tem mais a influência financeira. A Igreja Católica ela é abalada com a Reforma Protestante, mas ainda continua existindo poder político, religioso, intelectual sobre a sociedade europeia. Portanto, eu estou dando essa visão para vocês sobre o que é o Iluminismo. O Iluminismo é uma oportunidade que alguns intelectuais, cientistas, filósofos, que alguns comerciantes, e aí falando especificamente da burguesia, eles se aproveitam desse cenário de mudança ou dessa série de revoluções
de mudanças que estão ocorrendo na Europa, para começar a emitir opinião, começar a exercer crítica, começar a exercer influência sobre a sociedade e, naturalmente, a burguesia vai ser o fio condutor de tudo isso aí. A burguesia, quem é a burguesia? A burguesia são esses comerciantes que estão emergentes, que estão em ascensão, começaram lá com uma banquinha, vendendo um produto e agora estão exportando e importando mercadoria, estão comprando, estão vendendo, estão exercendo um poder comercial e econômico sobre a Europa extraordinário. Portanto, todas as classes querem agradar a burguesia. E a burguesia? A burguesia quer se agradar. A burguesia quer fazer o que lhe interessa. Portanto, nesse momento da virada do século XVI, nós aprendemos um pouco, em algumas aulas anteriores, que no final do século XV e o início do século XVI, quem tem um domínio sobre, e se tornam potências com domínio sobre as colônias, sobre as navegações, é Portugal e Espanha, correto? Mas já no final do século XVI, em especial no início do século XVII, quem está exercendo poder e está mandando que está mandando muito na Europa e no mundo todo é a Inglaterra. E aí, a Inglaterra vai ser a centralização do poder comercial. Logo, a alta burguesia, o centro comercial, a concentração econômica da Europa está na Inglaterra. E concentrar riqueza, poder e economia na Inglaterra significa ter a concentração do Império Mundial. Porque você tem as colônias aqui da América, as colônias da África e as colônias da Ásia, em especial do Oriente Médio, ainda das Índias, estão sob o domínio da Inglaterra. Portanto, há necessidade agora de se ter juntas comerciais, representantes e embaixadores. Por que eu estou dando essa volta toda? Para explicar esse cidadão aqui. Quando você começa a estudar um pouco sobre o Marquês de Pombal, você descobre que ele vem de origem nobre, sim, mas não é uma família tão relevante. Ele pega a carreira e se torna um diplomata, atuando no setor comercial. Ele nasce em Portugal, desenvolve seus estudos em Portugal, é de família nobre portuguesa, mas ele vai viver parte da sua vida em Londres e em outros lugares, sendo um representante comercial, sendo um diplomata comercial, sendo um negociador oficial do Império Português. Logo depois, tempos depois, durante o governo de Dom José I, grava aí, hein, pessoal, pergunta de prova, hein? Durante o governo de Dom José I, rei de Portugal, Marquês de Pombal, ele retorna para Portugal e aí sim ele se torna ministro na área das finanças do governo de Portugal. Nesse processo que ele se torna ministro de confiança do rei, ele passa a exercer um poder fundamental. Mas aí nós temos um outro problema, é que o reino de Portugal, é que o Império Português é um império totalmente alicerçado em cima da Igreja Católica. A Igreja Católica não era apenas uma religião oficial do Império Português. Os grupos chamados, em especial, um grupo de católicos chamado jesuítas, eles não apenas tinham influência religiosa sobre o Império Português, mas eles tinham grandes cargos de privilégio na administração. Eles eram os principais representantes. Muitas vezes, o rei de Portugal, quando ele mandava alguém para a colônia, ele mandava o representante católico, que era o jesuíta. E muitas vezes, e em muitos lugares, os mesmos padres que iam como missionário, eles também eram autoridades administrativas, eles também eram autoridades políticas e autoridades econômicas. Portanto, os jesuítas nas colônias africanas e nas colônias aqui do Brasil e de outras partes da América, eles exerciam muito além de simplesmente a função religiosa de ser missionário. E aí, nós temos aí uma visão, um panorama que no século XVII o Brasil ele está se expandindo no seu território e está tendo acesso, né, os bandeirantes, outros grupos portugueses estão tendo acesso a outras tribos indígenas e juntamente com esse crescimento do Brasil, juntamente com o crescimento da exploração do ouro, do diamante, juntamente com o crescimento da produção do açúcar, está acontecendo o quê? Está acontecendo uma dominação jesuíta no Brasil. E isso começa de alguma forma a incomodar não só a Marquês de Pombal, que vai ser agora o novo ministro do rei,
mas está sendo para o Império, tipo assim, foi o Império que foi dando poder a eles. O Império foi soltando as rédeas, até chegar a um ponto de que grande parte da administração do Império Português estava na mão da Igreja Católica e, em especial, na mão dos jesuítas. Dentro disso, lembra que eu falei para vocês da importância da classe social chamada burguesia? E essa classe social ela está locada na Inglaterra? Então, Marquês de Pombal ele não vai ser um amiguinho íntimo do rei Dom José I. Marquês de Pombal, na verdade, ele é a ponte, ele é não só a representação do iluminismo em Portugal. Marquês de Pombal, ele é, na verdade, no fundo, lá escavando, quando você começa a escavar, você descobre que ele é uma indicação da Inglaterra. Pois bem, lembra que eu falei para vocês que Marquês de Pombal, no início, ele exerceu o cargo de função diplomática em outros países, em especial Londres? Então, na verdade, Marquês de Pombal, ele é homem de confiança da Inglaterra. Ele está sim sob jurisdição do rei Dom José I, perdão. Ele está sim sob jurisdição de Dom José. Aqui em Portugal, ele tem um poder extraordinário como primeiro-ministro, mas na verdade ele é um grande representante dos interesses burgueses da Inglaterra sobre a colônia brasileira. E o que acontece? No século XVII, já estava começando a chegar no Brasil inúmeras caravanas de escravos vindos da África. Mas a primeira mão de obra, e a mão de obra que estava trazendo a produção no Brasil, era a mão de obra indígena. Em alguns vídeos anteriores, eu havia tratado isso com vocês, inclusive no texto, no artigo que eu coloquei no grupo, vocês perceberam que, na verdade, o primeiro grande grupo que trabalhou a produção, sendo do açúcar, a produção de derrubada de madeira, a produção de caça e de alguns produtos derivados, que já era extraído do Brasil e enviado para Portugal, esse primeiro grupo são os índios. Com a ascensão do território, com a expansão do território e a ascensão das minas, a mão de obra indígena vai ser uma grande mão de obra interessante para Portugal. Só que tem o seguinte, quem está tendo domínio dessa mão de obra dos índios são os jesuítas. Portanto, tipo, jesuíta / reino de Portugal, mas na verdade os índios estavam sob submissão, em muitos lugares como escravos, em outros lugares como discípulos, né? Eram chamados catequizados, né? Eles botavam roupas de branco, tentavam se adaptar à ideia do catolicismo. Então, assim, em alguns lugares do Brasil havia a ideia da catequese mesmo. Catequese, para quem não sabe, pessoal, é a ideia do discipulado, de se tornar cristão, de se tornar pegar os hábitos, podemos dizer assim, europeu. E em outros lugares não, em outros lugares os índios continuavam com sua cultura, com seu estilo de se vestir, podemos dizer assim, mas se interessavam somente à mão de obra. Só que o domínio dessa força trabalhista, dessa força de produção, está sobre os jesuítas. E incomodava muito o Marquês de Pombal esse controle administrativo, econômico, político, social que os jesuítas exerciam aqui no Brasil. E sobre várias capitanias hereditárias. Lembrando a vocês que vocês aprenderam desde sempre que as capitanias hereditárias foram um grande fracasso. O rei de Portugal lá atrás, aquele lá atrás, do início do século XVI, lembra? Que foi lá, que pegou, dividiu o Brasil ali, fatiou, delegou a um monte de famílias, a grandes oficiais de Portugal, e a maioria sequer botou o pé aqui, né? Alguns tentaram, investiram, mas não havia ainda não era tempo de haver o retorno financeiro necessário. Portanto, na prática, só 2 capitanias deram certo, que foi aqui no Sudeste, em São Vicente, que é o litoral paulista, e outra lá em Pernambuco. Portanto, o restante do Brasil ainda demorou muito tempo, somente a partir do século XVII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, no interior de São Paulo e no interior de Minas, que começa a haver uma corrida, uma ascensão, né, uma ascensão da população para essas cidades, para esses lugares, na corrida do ouro, na corrida do diamante. Mas quando isso vai acontecer, tipo, o Brasil demora a se expandir, a crescer, a se estruturar. Mas quando acontece uma explosão demográfica e aparece agora, nesse momento, uma explosão de produção. E não havia mão de obra suficiente. E por mais que a partir do século XVII você tenha a chegada da mão de obra escrava africana, mesmo assim não dava conta
da demanda da exploração do ouro, da prata, da exploração da fazenda, né, do açúcar e de vários outros produtos. Portanto, você tem aí uma extrema necessidade de, tipo assim, de exercer controle sobre os índios, por exemplo. Tá? E aqui diz o seguinte: no reinado de Dom João I, tornou-se secretário de Estado de Negócios do Reino de Portugal, homem de confiança do rei. Fizeram a carreira diplomática em várias cortes europeias, mostrando competência e excelente desempenho, que logo levaram à nomeação de secretário dos Negócios Estrangeiros em 1750. Segundo um rumo para poder total em Portugal. Deixa eu explicar para vocês. O iluminismo não foi apenas um movimento intelectual. Eu expliquei isso para vocês aqui no início do vídeo. Mas o iluminismo, ele além de ter sido um movimento intelectual, ele atingiu todos os setores da sociedade europeia nesse período. Atingiu a economia, a política, a cultura, a mentalidade, entendeu? O pensamento religioso, o pensamento filosófico, científico. Logo, o que acontece? Os reis começaram a temer, perseguir temer esses intelectuais. Por quê? Porque quem financiava os estudos dos intelectuais iluministas era a burguesia. Eu quero que vocês entendam, é o seguinte: a burguesia está em plena ascensão na Europa e ninguém quer incomodar eles. O rei não quer incomodar os burgueses, os empresários. A Igreja Católica não quer incomodar os burgueses, os empresários. Outras forças não querem incomodar a nobreza. Lembra da nobreza que tinha durante toda a Europa, durante toda a Idade Média, exerceu grande poder sobre a Europa? Então, estava todo mundo quietinho, todo mundo batendo palma, ninguém queria mexer com a elite financeira. Porque na prática, no final de tudo, depois de tudo, quem sustentava reinado? Quem sustentava a igreja? Quem sustentava a nobreza? Quem sustentava toda a estrutura social da Europa era a burguesia. Porque você tem a ideia do mercantilismo, não só uma abertura econômica de compra e venda. Você tem aí o embrião do que nós chamamos hoje de capitalismo. Portanto, as grandes navegações, né, as grandes empresas que levavam mantimentos, que traziam mantimento, que exportavam e importavam, então o setor econômico tomou uma pujança extraordinária. Logo, os reis também nesse período, a partir do século XVI, XVII, em especial no século XVII, eles estão naquele momento que nós aprendemos, chamado absolutismo. A autoridade está centrada no rei, eles estão mandando pra caramba, mandando muito, mas eles têm uma grande preocupação em não desagradar essa burguesia. Essa burguesia está vestido pesado nesses intelectuais, chamados iluministas, porque os iluministas são aqueles que estão trazendo progressos, trazendo avanço, estão mudando leis, estão influenciando culturalmente, estão dando abertura, estão fazendo uma mudança cultural que se entende que o seguinte: quanto maior for a abertura, quanto mais liberal for o Estado, quanto maior for a abertura, quanto menos descentralizado for o poder, mais esses burgueses, essa alta cúpula comercial, exerce poder sobre aquele país. Portanto, há um plano arquitetado para que a burguesia exerça cada vez mais controle. Para que haja cada vez mais controle da burguesia, precisa haver um incentivo ao esclarecimento. Eu quero dizer para você que a palavra esclarecido, fulano de tal é esclarecido, fulana de tal é esclarecida. Então esse termo vai ser o termo assim chave, vai ser a palavra-chave nesse período da Europa do século XVII, aonde você tem a ascensão da burguesia, a ascensão do iluminismo, o rei não quer perder o poder que está tendo, a nobreza não quer morrer de fome e a Igreja Católica não quer perder mais poder do que perdeu para os protestantes. Portanto, há um jogo de interesses, há um panorama político que ninguém quer perder. Portanto, tipo assim, olha, como é que eu posso ser um rei, podemos dizer assim, atual? Como é que eu posso ser um rei moderno, cabeça aberta, mas não poder? Então, foi muito comum, e não só em Portugal, como em outros países, surgiram figuras semelhantes ao Marquês de Pombal. No caso, o Marquês de Pombal especificamente para Portugal, correto? Para o Reino de Portugal. Mas surgiram também, foi nesse momento na Europa, que surgiram ministros semelhantes a Marquês de Pombal. Ou seja, um homem de negócios, um homem que representa muito bem a burguesia, um homem que representa muito bem a Inglaterra como líder comercial,
e um homem com a mentalidade esclarecida. E outra coisa, qual é a questão aí, o grau de intelectualidade? A questão é o quanto você pode exercer influência e desestruturar poderes centralizados. No caso, as reformas pombalinas para o Reino de Portugal, que atingiu não só Lisboa, a capital, que atingiu não só Portugal como país em si, mas atingiu também todas as colônias, em especial o Brasil, que era a principal colônia da Inglaterra, da Portugal, perdão, como atingiu o Brasil. Por quê? As reformas pombalinas é uma reforma de gestão. Marquês de Pombal começou a tirar privilégios, começou a tirar poderes de pessoas que tinham título de nobreza, que ganhavam rios e rios de dinheiro da coroa, e que na verdade, quando se via e se fazia o balancete, esse camarada não dava lucro nenhum, só dava prejuízo. Portanto, a máquina pública, a chamada coisa pública, né? A máquina pública do Reino de Portugal era uma máquina deficitária. Vocês já aprenderam, já desde muito cedo, que tudo que entrava de lucro, de ouro, de diamante, que saía do Brasil, era um papel furado, era um barril furado, porque entrava nos navios portugueses e se escoava lá na Inglaterra. Então tudo que saía de riqueza para o Brasil, na verdade, era para pagar imposto, pagar dívida, pagar juros sobre juros, pagar empréstimos que Portugal fazia à Inglaterra. Tanto do ponto de vista do Estado, que devia muito à Inglaterra, como também do ponto de vista dos comerciantes portugueses, que o lucro que eles tinham sobre as colônias, eles pagavam os seus tributos aos ingleses. Portanto, havia uma dominação da Inglaterra sobre Portugal em todos os sentidos. A Inglaterra tinha domínio sobre Portugal não só sobre o Estado, sobre a influência, né, do Estado, mas sobre a influência também do setor comercial. Logo, o Marquês de Pombal falou assim, caramba, como é que nós podemos fazer Portugal um Estado forte? Como nós podemos fazer circular dinheiro? Como nós podemos estruturar? Portanto, eu quero que você entenda, quando se fala em reforma pombalina, você tem que entender que Marquês de Pombal, ele é um representante do esclarecimento, ou seja, ele é um representante do iluminismo. Ele é muito bem visto pela burguesia europeia, ele é muito bem visto pela Inglaterra, que é a principal, né, e interessada nisso tudo aí. Ele é muito bem visto pela pessoa do rei Dom José I, que é o rei de Portugal, e ele é muito mal visto e odiado. Marquês de Pombal é odiado por aquelas pessoas que exerciam grandes cargos em Portugal. Marquês de Pombal aborreceu muito a nobreza portuguesa, porque na verdade Marquês de Pombal ele começou a tirar um monte de gente que não fazia nada, ganhava rios de dinheiro e, pelo contrário, eles eram agentes de corrupção. Para o Reino de Portugal, né, para enfraquecimento do Reino de Portugal. Então é o seguinte, no século XVIII, Lisboa vivia sob os dogmas da Igreja Católica, onde o clero exercia poder fundamental na administração de Portugal. Os jesuítas possuíam um poder quase ilimitado junto ao rei, controlavam boa parte dos interesses econômicos nacionais e as tarefas de cristianização da fé católica nas colônias portuguesas. Pombal, vendo que para fortalecer a economia da metrópolis era preciso reduzir significativamente o poder dos jesuítas nas colônias, sua intenção era mobilizar o poder real e modernizar a cultura portuguesa. Tem-se nesse momento o início da Reforma Pombalina. Uma das áreas atingidas pela Reforma de Pombal foi a educação, onde desde o século XVI era dominada pela Igreja Católica, onde era responsável pelo ensino público de Portugal e na colônia do Brasil. Com o fim da metodologia jesuítica no século XVIII e com a Reforma Pombalina, o ensino deixa de ser responsabilidade da Igreja Católica e passa a ser responsabilidade da coroa portuguesa. Então aqui a educação é um dos pontos. Mas a gestão administrativa, gravem bem aí, a gestão administrativa, o combate à corrupção e o enfraquecimento de vários nobres que tinham a centralização de poder sobre as colônias é uma das marcas da Reforma Pombalina. Vamos lá, vamos entender melhor esse trem aí. Olha aqui, a chegada do esclarecido Marquês de Pombal pode ser compreendida como uma consequência dos problemas econômicos vividos por Portugal na época. Nessa época, os portugueses sofriam com a dependência econômica em relação à Inglaterra. A perda de áreas coloniais e a queda da exploração aurífera no Brasil
buscando ampliar os lucros retirados da exploração colonial em terras brasileiras, Pombal resolveu instituir a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. Além disso, ele resolveu tirar algumas atribuições do Conselho Ultramarino e acabou com as capitanias hereditárias. Deixa eu explicar aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Ele quer gerir, diminuir o custo, aumentar o lucro, gerou novos impostos e ele vai tirar, assim, em lugares estratégicos, algumas autoridades que já exerciam poder durante anos e anos sobre aqueles locais ali. Pois sabia-se já, isso já era de conhecimento da coroa portuguesa, que o desvio de ouro e de diamante no Brasil era coisa para dar com maluco. Entendeu? Porque já se sabia que, infelizmente, o sistema de corrupção no Brasil, desde o século XVII, pessoal. Hoje saiu a notícia aí que o subsecretário de Saúde foi exonerado, né, por desvio de verba, por questões aí de planejamento, né, e de gestão financeira. Quer dizer, pegaram o Witzel agora, né, com essa questão aí. Agora você vê, a ideia da corrupção no Brasil e da máquina pública gerando corrupção é extraordinariamente antiga. Não tem nada de novo. Então, infelizmente, a coisa pública no Brasil gera corrupção né, no processo já de muito tempo. Só um exemplo que nós acabamos de presenciar agora de tarde. Então, o que era o Conselho Ultramarino? O Conselho Ultramarino era o conselho que tinha a administração, era a extensão da coroa portuguesa sobre as colônias, não só sobre o Brasil, sobre a África e sobre o Oriente Médio. Então esse conselho foi enfraquecido, os jesuítas foram retirados de vários locais, literalmente, foi reduzido o poder dos jesuítas somente a parte religiosa e em alguns lugares eles foram expulsos mesmo, tá? Em locais que Marquês de Pombal entendia que havia não só uma influência jesuíta no ponto de vista religioso, mas econômico, político, social, e que aquele padre, aquele monge, enfim, né, aquele bispo jesuíta, ele exercia grande poder, Marquês de Pombal literalmente tirou. Portanto, olha só, enfraquecimento do Conselho Ultramarino, então, mudança de gestão administrativa, expulsão dos jesuítas sobre as colônias portuguesas, então você tem enfraquecimento da Igreja Católica e uma mudança de gestão do Estado, fortalecimento do Estado e a ideia de aumento de impostos, a ideia de enriquecimento do Estado. Portanto, as reformas pombalinas estão baseadas nesses pontos aqui no Brasil, pessoal. Expulsão dos jesuítas, mudança de administrativa, mudança de gestão administrativa, você tem aí aumento de impostos e literalmente agora o enfraquecimento do Conselho Ultramarino. Portanto, é um desses pontos aí, se cair na prova, você já vai matar fácil essa questão aí. Pessoal, seguindo, caminhando para o final, olha aqui. Outra importante medida que foi a criação de várias companhias de comércio, incumbida de dar maior fluxo às transações comerciais entre a colônia e a metrópole. No plano interno, Marquês de Pombal instituiu uma reforma que desagradou muitos daqueles que viviam nas regalias oferecidas pela coroa. O chamado erário régio tinha como papel controlar os gastos do corpo de funcionários reais, principalmente reduzir os seus gastos, e outra importante medida foi incentivar o desenvolvimento de uma indústria nacional com pretensões de diminuir a dependência econômica do país. O que acontece, pessoal? A máquina pública gastava tanto e esses funcionários de alto poder, né, esses nobres que tinham altas funções de coisa, eles não se preocupavam em desenvolver Portugal. Como o dinheiro era muito fácil, muito ouro, muito diamante, como eles tinham muitas regalias, então não havia um incentivo à produção local. Não havia um projeto de investimento sobre Portugal. Então o que se fazia? Ao invés de eu incentivar fábricas de roupa no meu país, eu vou lá e mando trazer, eu quero importar uma camisa da França, eu quero importar 10 sapatos da Inglaterra. Portanto, havia um grande consumo. Portugal, a balança comercial de Portugal com relação à Inglaterra e à França só fechava no negativo. Enquanto que a Inglaterra e França se preocupavam em investir na indústria de base, se preocupavam em investir na indústria de base para aumentar a produção
escoar o movimento comercial e dar isso, gerar emprego, gerar aquecimento econômico e também na ideia de exportação, os portugueses durante muitas e muitas décadas, durante séculos na verdade, ficaram totalmente estatizados com relação a isso. Portanto, um dos pontos da reforma de Marquês de Pombal era um incentivo à indústria local e ao aquecimento do comércio para gerar exportação, para gerar impostos, para gerar uma dinâmica econômica que até então em Portugal não se pensava muito sobre essas questões. Tá? E eu quero finalizar aqui, pessoal, no último slide. Outra importante medida trazida com a administração de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Essa medida foi tomada como objetivo de dar fim às contendas envolvendo os colonos e os jesuítas. O conflito se desenvolveu em torno da questão da exploração da mão de obra. Deixa eu explicar para vocês. A história normalmente coloca os jesuítas como aqueles que cuidavam dos índios, né, pacificadores. Na história não é bem essa, não. Os jesuítas eles tinham dezenas de fazendas de café, futuramente, dezenas de fazendas de cana-de-açúcar. Eles tinham uma alta produção do tabaco, da cachaça. Queridão. Então os jesuítas eles administravam fazendas e quem produzia e quem fazia esse trabalho nessas fazendas ou eram escravos vindos da África recentemente, mas a sua grande maioria eram índios. Então os índios trabalhavam para os jesuítas. E aí o que acontece? Esse cargo inicial, esse poder inicial não foi dado aos jesuítas, foi dado aos portugueses e aos brasileiros. Lembra lá daquele lance lá para você ter ser herdeiro, né? Você ter uma terra chamada Seis Marias, você tinha autoridade de explorar um determinado lote de terra, você tinha oportunidade de explorar ali por Minas, fazendo fazenda de produção, enfim, você poderia ou explorar ouro, diamante, ou produzir a terra insumos, ou você ainda gerar cana-de-açúcar, gerar açúcar.